Confira tudo o que irá acontecer no resumo semanal da novela Mãe. Zeynep passa perrengues ao tentar passar uma noite com Turna e Hassan. Cengiz pensa ter se dado bem com suas extorsões, mas sua alegria dura pouco. O que será que vai acontecer com Cengiz? Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Cengiz joga no cassino com extrema confiança e leva vantagem clara sobre os adversários. O clima muda quando Mekmi chega acompanhado de seus capangas. Os dois trocam um olhar tenso, deixando claro o conflito entre eles. Elias se aproxima de Cengiz. Sem rodeios, Cengiz provoca. Seu chefe me deu dinheiro para salvar a própria pele. Elias reage incrédulo. Isso é mentira. Mas Cengiz ironiza com desprezo. Ele até confessou que disparava tiros de festim. Na cena seguinte, Sully e Issel se estranham. Sully encontra Issel na rua e se irrita com o olhar provocador da mulher. Por que você tá me olhando desse jeito? Escuta bem, Issel. Você está enchendo a minha paciência e já estou no meu limite com você, senhora. Os meus filhos estão desaparecidos e eu estou procurando feito loucas. Se você sabe onde eles estão e não me disser, você me paga. Issel responde, mas que cara de pau. Você nunca cuidou dos seus filhos e agora quer chamar minha atenção? Não sei em que mundo você vive. Sully rebate, por que você se importa tanto com os meus filhos, sua velha intrometida? Issel diz, ah é? Pois alguém deveria se importar. Sully rebate, toma cuidado. O seu filho te abandonou. E você está completamente sozinha. Não vem tentar me ensinar a ser mãe não, tá bom? Se toca, sua maluca. Logo depois, entra em casa e percebe que o marido não está, então resolve ligar para ele. Cengiz, não encontrei eles. Tenho certeza que eles estão com a Zeynep. Cengiz não demonstra qualquer preocupação e responde em tom de deboche, quase se gabando. Eles vão ficar bem. Tenho certeza de que vão voltar. Mulher, as coisas estão indo de vento em polpa. A vida é maravilhosa. Se precisar de dinheiro, me avisa, tá bom? Sully questiona, você roubou um banco? Cengiz fala, não faça tantas perguntas. Logo depois, Mekmi pede uma bebida e Cengiz aproveita para provocá-lo em voz alta. Garçom, coloca o meu na conta dele também. Mekmi se levanta furioso. Quem você quer que pague a sua bebida, seu imbecil? Cengiz responde em tom de confronto. Você mesmo, seu grandalhão imbecil. Mekmi se aproxima ameaçador e adverte. Toma cuidado, Cengiz. Cengiz o provoca cada vez mais. E o que vai acontecer se eu não fizer? Furioso, Mekmi tenta puxar a arma, mas os capangas o impedem. Senão, vai pagar com a vida, seu desgraçado. Cengiz é empurrado para fora pelos capangas do Mekmi, mas antes passa a mão no celular e no dinheiro sobre a mesa. Furioso, Mekmi fala com um dos seus capangas. Ele é um desgraçado. Está se achando importante só porque abriu o bar. Onde fica essa birosca? Descobre para mim. Eu quero fazer uma visita. Esse corno vai receber o que ele merece. Já do lado de fora, Elias manda os capangas entrarem que ele irá falar com Cengiz. Cara, você tá louco? Esqueceu o lado desequilibrado dele. Não entendo por que tanta confiança. Cengiz fala, sou confiante porque acredito em mim mesmo, cara. Não gasto dinheiro com bandidos como ele. Só tenho isso para me proteger. Quando enfrentei ele sozinho, quase borrou nas calças. Elias o adverte, eu vou te dar um conselho. Não mexa com ele. Vai se arrepender pelo resto da vida. Se ele me visse falando com você agora, atiraria em mim sem pensar. Agora é melhor você desaparecer, tá bom? Não quero que ele suspeite de mim. Conversamos depois. Kahide chega em casa e é surpreendida pela chegada de um inspetor de polícia, que informa haver um novo mandado de busca. Enquanto os policiais entram e começam a vasculhar o local, Kahide reage com firmeza, dizendo que a casa já foi revistada antes e que nada mudará desta vez. O inspetor explica que a mãe das crianças apontou Zeynep Gunes como suspeita. E se Zeynep tiver qualquer envolvimento, o melhor é que Kahide colabore com a investigação. Convicta, Kahide garante que a filha já cometeu um erro no passado, mas reforça que aquilo ficou para trás e não voltará a se repetir. O inspetor reage com um meio sorriso. A caminho da casa de uma amiga, Turna conversa com Zeynep, comentando que logo Hassan vai ficar com fome. Zeynep para o carro em um posto de gasolina e pede para a menina não sair do veículo, dizendo que entrará apenas para comprar alguma coisa. Enquanto Zeynep escolhe os itens, Hassan começa a chorar dentro do carro. Preocupada, Turna decide sair para tentar acalmar o irmãozinho e o pega no colo. Nesse momento, uma viatura da polícia chega ao posto. Os policiais estranham a cena e questionam a menina sobre o que está fazendo ali, se está sozinha e onde estão seus pais. Zeynep percebe a situação, se aproxima rapidamente e pergunta se há algum problema.
O policial quer saber se ela é a mãe das crianças. Zeynep confirma e tenta manter a calma, dizendo que entrou por um instante para comprar algo. O policial comenta que o menino é bonito e pergunta quantos meses ele tem. Zeynep responde 11 meses, mas Turna, sem perceber o risco, diz 9. Para disfarçar, Zeynep afirma que a filha confunde os números. Em seguida, Zeynep conduz as crianças de volta ao carro e, já tensa, repreende Turna, lembrando que havia pedido para ela não sair do veículo. Mais tarde, Gansey vai até o local de trabalho de Sinan e entrega a ele a petição de divórcio. Abalado, Sinan pergunta se precisa assinar e entregar o documento imediatamente. Gansey explica que não, mas diz que preferiu entregar pessoalmente, pois não achou correto mandar outra pessoa. Sinan admite que a dor existe de qualquer forma. Gansey então se abre e confessa que nunca quis que ele se divorciasse de sua irmã, reconhecendo que Sinan foi culpado injustamente por tudo o que aconteceu e que poderia ter contado a verdade desde o início. Quando ela começa a falar sobre a irmã, Sinan a interrompe com firmeza, dizendo que o que foi feito não tem volta. Ele garante que nunca contou a Zeynep sobre a mãe de Gansey e jamais contará, afirmando que essa revelação só deve partir da própria mãe, quando ela achar o momento certo. Emocionada, Gansey agradece e diz que poucas pessoas fariam o que ele fez. Sinan pergunta como Zeynep está. Gansey responde que não conseguiu falar com ela e acredita que Zeynep queira ficar sozinha. Sinan demonstra preocupação e questiona se ela está realmente sozinha, mencionando Turna, mas Gansey acredita que a menina não esteja com ela. Antes de ir embora, Gansey comenta que fica feliz ao vê-lo firme, trabalhando e seguindo a vida sem estar devastado. Sinan encerra dizendo que cada pessoa lida com a dor de uma forma diferente. Enquanto isso, no jornal, Duru conversa com Ali e, ansiosa, pergunta quando seu artigo será publicado. Ali responde com franqueza, dizendo que pode ser agora, daqui a meses ou talvez nunca, explicando que ela precisará se acostumar com isso se quiser trabalhar ali. Nesse momento, o telefone de Duru toca. Ela vê que é Sinan e ignora a chamada, ainda magoada por ele ter mentido para sua irmã. Sinan liga novamente e Ali aconselha Duru a atender. Ao atender, Sinan diz que não consegue falar com Zeynep e pergunta se Duru sabe onde ela está. Duru responde que achava que a irmã estivesse trabalhando, mas Sinan explica que já ligou para o trabalho dela, falou com Gansey e ninguém sabe do paradeiro de Zeynep. Ele então revela que Turna e o irmão estão desaparecidos e que Zeynep não atende o telefone, o que o deixou muito preocupado. Sinan pede que caso Duru fale com a irmã, diga que ele ligou. Duru fica apreensiva. Intrigado, Ali pergunta o que aconteceu, e Duru revela que ninguém consegue falar com Zeynep, que ela não foi trabalhar e que as crianças desapareceram. Ali sugere que ela tente ligar. Duru tenta, mas descobre que o telefone de Zeynep está desligado, aumentando ainda mais a tensão. Horas depois, Zeynep chega à casa da amiga com as crianças. Ao tentar trocar a fralda de Hassan, ela demonstra falta de experiência e não consegue. Turna intervém, explicando com cuidado como trocar a fralda do irmão, assumindo um papel de proteção e maturidade. Num momento simples e íntimo, mãe e filha vivem instantes raros de afeto, trocando gestos de carinho e cumplicidade. Em voz baixa, Turna sussurra no ouvido de Zeynep: "Mamãe, eu senti muito a sua falta." Emocionada, Zeynep retribui: "Eu também senti muito a sua falta. Você é a minha vida, meu amor." Sully vai ao bar onde Cendiz é sócio para ver o novo negócio. Cendiz pergunta o que ela achou, e Sully responde que gostou. Empolgado, ele faz promessas ambiciosas. Diz que vai mudar o lugar, transformar a vida dos dois, que nunca mais viverão na miséria. Afirma que ali serão os próprios patrões e ainda sugere que Sully possa cantar no bar. Animada, ela pergunta se é sério. Cendiz, confiante, responde que pode fazer o que quiser, pois é o dono do lugar. Enquanto conversam, um capanga de Mekme entra discretamente no bar e observa Cendiz. Ele pede uma cerveja, pergunta onde fica o banheiro e entra fingindo ser apenas um cliente. Quando o banheiro fica vazio, esconde pacotes de cocaína atrás do espelho e embaixo da pia, saindo sem levantar suspeitas. Do lado de fora, o capanga liga para Mekme, avisa que o serviço foi feito. Confirma que as drogas já estão escondidas no banheiro e diz que vai chamar a polícia imediatamente, concluindo a armadilha contra Cendiz. Kahid chega na casa de Gunu, visivelmente aflita, e pergunta se Zeynep está lá. Gunu responde que não. Nervosa, Kahid desabafa dizendo que Zeynep não foi trabalhar, não voltou para casa, não atende o telefone e que a polícia esteve novamente em sua casa perguntando por ela.
Desesperada, implora que Gunu diga a verdade e revela que Turna e Hassan estão desaparecidos, alertando que se Zeynep for pega outra vez com as crianças, ninguém conseguirá salvá-la nem ela mesma. Gunu decide ser sincera e conta que Zeynep esteve ali com as crianças pela manhã, mas depois foi para a casa de uma amiga do trabalho para passar a noite. Abalada, Kahide lamenta, diz que já sabia que a filha estava com eles e questiona por que Gunu não a impediu, alertando para o perigo que Zeynep corre. Gunu reage com firmeza e lembra que tudo mudou por causa da mentira inventada por Kahide, e que agora todos estão sofrendo as consequências. Kahide admite arrasada que quanto mais tenta consertar, mais tudo desmorona, e menciona que Zeynep e Sinan vão se divorciar. Gunu então aconselha Kahide a contar a verdade para Zeynep, dizendo que talvez isso ainda possa salvá-la. Kahide confessa que pensa nisso há muito tempo, mas teve medo de machucá-la ainda mais, reconhecendo que se realmente quisesse, nada a teria impedido. Por fim, ela afirma, decidida, que vai contar a verdade, tranquiliza Gunu e vai embora. Enquanto isso, Turna faz um desenho e o entrega a Zeynep. Ao olhar, Zeynep fica pensativa. A menina pergunta se ela não gostou. Sem jeito, Zeynep diz que adorou, mas fala sobre a possibilidade de uma família adotá-la com o mesmo amor que ela sente por Turna. Assustada, a menina a abraça e diz que não quer outra mãe, que quer apenas Zeynep. Com o coração partido, Zeynep confessa que isso também é o que ela mais deseja, mas que é a única saída que encontrou. De repente, alguém bate à porta. Zeynep pede que Turna pegue Hassan e se esconda. Ao abrir, ela encontra uma vizinha curiosa, que pergunta quem ela é e diz que a senhora Nadide não está em casa. Zeynep responde que é amiga da família, depois diz que conhece a filha da dona da casa. A vizinha se apresenta como Semirra, moradora antiga do local, e pergunta se Zeynep está sozinha. Zeynep diz que sim, mas o choro de Hassan a obriga a admitir que está com o bebê. A vizinha vai embora desconfiada. Do lado de fora, Semirra comenta com o marido que a situação não parece normal. Ele sugere ligar para Nadide, mas ela diz que a família está fora da cidade e decide chamar a polícia, desconfiando que Zeynep possa ser uma criminosa. Zeynep ouve tudo atrás da porta e entra em pânico. Assustada, Turna pede que Zeynep a leve para casa. Zeynep se recusa e Turna insiste, dizendo que se a polícia a pegar, nunca mais vão se ver. Emocionada, Zeynep se surpreende com a maturidade da filha e promete que mesmo que não possam viver juntas, sempre darão um jeito de ficar juntas. Turna pergunta se será para sempre, e Zeynep garante que sim. Enquanto Sendiz conversa com o sócio, o policial investigador, amigo de Sinan, chega ao bar com uma equipe e inicia uma batida policial, ordenando que revistem todos os ambientes. Questionado por Ahmed sobre o que está acontecendo, o policial informa que houve uma denúncia. Sendiz reage com ironia, pergunta quem fez a denúncia e provoca, insinuando que possa ter sido Sinan. O policial afirma que é apenas uma busca e que será rápida. Seguro de si, Sendiz autoriza a revista, dizendo que não encontrarão nada. Durante a revista, um policial entra no banheiro e encontra drogas escondidas. O pacote é levado ao investigador, que pergunta diretamente a Sendiz o que é aquilo. Alterado, Sendiz devolve a pergunta e acusa a polícia de aparecer do nada e encontrar drogas em poucos minutos. O investigador então ordena, levem todos para a delegacia. Ahmed implora, dizendo que não sabem de onde veio o pacote e que não tem envolvimento algum. O policial responde que diante da droga encontrada, todos serão interrogados. Apreensiva, Sully diz que aquilo vai destruir tudo antes mesmo de começar e pede que Sendiz faça algo. Furioso, Sendiz afirma que estão determinados a acabar com eles, mas garante que agora vão jogar pelas regras deles, dizendo que já tem algo em mente. Em outra cena, Sinan aguarda a revisão final de um contrato, prestes a assiná-lo, quando atende uma ligação de Yaner. Ele relembra o bar de Sendiz e informa que receberam uma denúncia, fizeram uma busca no local e encontraram drogas escondidas. Sinan reage com frieza, dizendo que não se surpreende e comenta que poderia se encontrar qualquer coisa ali. Em seguida, pergunta pelas crianças, acreditando que a ligação fosse por esse motivo. Yaner confirma que não há notícias, mas acrescenta que Zeynep também desapareceu. Ao voltar ao local, Sinan presencia um homem humilhando um garçom, chamando de burro por ter sujado sua roupa sem querer. Sinan intervém, diz que foi um acidente, mas o homem insiste nas ofensas. Revoltado, Sinan dá um soco nele, exigindo respeito. Furioso, o homem o ameaça, dizendo que o negócio entre eles acabou. Já tarde da noite, Issel recebe Zeynep e as crianças em casa. Zeynep pede desculpas por aparecer tão tarde e pergunta se podem passar a noite ali.
E Cel aceita prontamente e comenta que viu Sully sair, que Sandiz não voltou para casa e que se ainda não apareceram, devem passar a noite bebendo. Tranquiliza Zeynep, diz que adorará a companhia deles e os convida a entrar. Na delegacia, Sully questiona Sandiz sobre o motivo de Sinan nunca deixá-los em paz. Sandiz responde que ele está procurando confusão. Irritado, Sandiz reage, afirmando que ao sair dali, dará uma lição em Sinan para que ele nunca mais o incomode. Logo depois, Yaner libera Sandiz e Sully, explicando que as digitais de Sandiz não estavam no pacote de drogas. Porém, o policial informa que o bar será fechado, já que drogas foram encontradas no local. O policial explica que o proprietário do bar foi chamado e chegará em breve. Desesperado, Ahmed implora para que não chamem o dono, mas é informado que o proprietário já deve estar a caminho. Aflito, Ahmed teme a reação do dono, Mustafa, e diz que ele vai acabar com sua vida. Sandiz afirma que encontrará uma solução. Na saída, Ahmed se depara com Mustafa, que explode ao saber do fechamento do bar e acusa Sandiz de destruir o trabalho de uma vida. Ahmed tenta amenizar, dizendo que Sandiz vai resolver tudo, mas Mustafa reage com desprezo e rompe qualquer vínculo. Revoltado, Ahmed desconta sua frustração em Sandiz, acusando de ter criado o problema e não ter resolvido nada, afirmando que nunca deveria ter feito negócios com ele e vai embora. Sully, arrasada, pede que Sandiz se acalme e aceita que o bar, o sonho e o dinheiro acabaram. Inconformado, Sandiz se recusa a aceitar a derrota e afirma que ainda tem um trunfo na manga, prometendo que se tudo isso foi por culpa daquele ex-delegado miserável, então ele vai pagar direitinho. Sem conseguir se concentrar no trabalho, Sinan pega a petição de divórcio e antes de assinar, é tomado por lembranças de momentos felizes com Zeynep. Ele recorda o dia em que a pediu em casamento, mesmo ela estando em coma, sem saber se despertaria ou quando voltaria à vida. Revive também os primeiros tempos de casado cheios de afeto e cumplicidade. Emocionado e sem forças para encerrar aquela história, Sinan desiste de assinar o documento. Mais tarde, já deitados na cama, Turna pede que Zeynep conte como foi seu casamento e confessa que gostaria de ter estado com ela. Para evitar a dor do assunto, Zeynep muda de tema e propõe contar uma história melhor. Era uma vez uma linda menina que na verdade era uma linda princesa. As duas se abraçam com carinho e Zeynep, emocionada, sussurra: "Como é bom ter você aqui comigo." O dia amanhece. Zeynep ainda dorme, enquanto Turna acorda cedo. Com cuidado, pede ao irmãozinho que não faça barulho e diz que vai até a cozinha preparar o café da manhã. Da janela da cozinha, Turna vê Sully e Sandiz conversando do lado de fora. Sully pergunta para onde ele vai, e Sandiz responde que vai falar com o palhaço do ex-delegado. Preocupada, Sully pede que ele não se meta em encrenca. Sandiz insiste, dizendo que a situação deles piora a cada dia, que estão ficando cada vez mais pobres e que alguém precisa fazer algo para mudar isso. Em tom autoritário, afirma que o homem da casa vai dar um jeito, manda Sully não dizer nada e pede apenas que lhe deseje sorte. Turna volta para a cama e acorda Zeynep, que percebe a tristeza da menina e pergunta o motivo. Turna conta que Sandiz voltou para o bairro. Ao ouvir isso, Zeynep reage imediatamente e diz que precisam fazer as malas. Enquanto se arrumam para sair, Turna pega uma tesoura e corta o desenho que havia feito, separando a imagem de Zeynep das crianças. Ela entrega a Zeynep o desenho dela com o irmão e pede que olhe quando sentir saudade. Em seguida, com o desenho de Zeynep, ela diz que também sentirá falta. Emocionada, Zeynep garante que a filha não precisará mais fazer aquilo, pois estará sempre ao seu lado, pede paciência e promete que juntas encontrarão uma nova casa. Triste, Turna apenas concorda. Nesse momento, Isel aparece e pergunta por que acordaram tão cedo. Zeynep explica que Sully já voltou para casa e que levará as crianças de volta. Preocupada, Turna diz que Zeynep não precisa ir, pois elas já sabem o caminho e Sandiz pode se irritar se ela aparecer. Isel concorda e sugere que Turna entre sozinha com o irmão. Antes de sair, Turna abraça Zeynep, e as duas se despedem com emoção: "Você é meu grande amor e minha vida." Minutos depois, Sully abre a porta e se depara com Melek e Hassan de volta. Perplexa, ela comenta que os fugitivos retornaram, e manda a menina entrar. Assim que fecha a porta, Sully perde a paciência e exige saber onde Melek esteve, acusando-a de querer enlouquecê-la. Melek pede desculpas. Sully continua agressiva, questiona se ela correu para a professora e quem comprou o carrinho do bebê. Melek nega e conta que foi para o abrigo, onde deram o carrinho, explicando que fez isso por medo de Hassan ser adotado. A resposta deixa Sully ainda mais furiosa.
Ela pressiona Meleque, insinuando que ela fugiu direto para a professora, ameaça arrancar a verdade nem que seja no tapa, e chega a levantar a mão para bater. Hassan começa a chorar, e Meleque implora para que a mãe pare, lembrando que o irmão está ali. Sully então encontra o desenho feito por Meleque e questiona quem é a mulher desenhada. O que é isso? Quem é essa aqui, hein? Quem você desenhou? Meleque mente e diz que é Sully. Sully ironiza. Ah, sou eu. E esse cabelo comprido, me fala? Eu sei quem é essa daqui, Meleque, me fala. Pra que você desenhou? Meleque diz, porque eu queria. Sully explode, então você desenhou porque queria. Com raiva, Sully rasga o desenho dizendo que vai jogar fora. Meleque implora pra mãe não fazer isso. Irritada, Sully manda a menina ir para o quarto e diz que não quer mais ver a cara dela hoje. Meleque tenta pegar o Hassan, mas furiosa Sully não permite. Depois pega o filho no colo tentando fazer ele parar de chorar. Enquanto isso, Zeynep observa, emocionada, o desenho das crianças. Cel tenta confortá-la e diz que sempre que quiser ver Meleque, pode ir à sua casa, que ela dará um jeito. Depois de muitas tentativas, Gunu finalmente consegue falar com Zeynep e aflita pergunta se está tudo bem. Zeynep conta que Turna e Hassan voltaram para casa. Gunu se assusta e pergunta se a polícia os encontrou, mas Zeynep explica que não e diz que precisam conversar. Horas depois, Zeynep revela que Turna levou o irmãozinho de volta ao ver que Sully já tinha chegado. Gunu pede que Deus proteja aquelas crianças de pais tão cruéis. Zeynep diz, tô tentando achar uma família para eles. Seria só uma família de fachada, para toda essa papelada, mas eles iriam morar com a gente. Gunu então recorda, com emoção, das crianças que nascem na prisão, pálidas e sem cuidados, e relembra as fotos que Khalid enviava de Zeynep, sempre com as bochechas rosadas, crescendo saudável e feliz. Ela diz que aquilo confirmava que tinha feito a escolha certa ao dar a filha a uma família. Comovida, Zeynep segura a mão da mãe, profundamente emocionada. Yaner encontra Sinan dormindo no próprio local de trabalho e o acorda dizendo que tem uma boa e uma má notícia. Sinan, apreensivo, pergunta logo pelas crianças, e o policial informa que elas voltaram para casa bem, sem nenhum problema. Aliviado, Sinan respira fundo. Em seguida, o policial conta a má notícia. Você discutiu com um tal de Ileutin, que registrou uma queixa por agressão. Sinan reage com indiferença e diz que nem se importa, que ele pode até processá-lo, pois não tem cabeça para isso. O policial amigo, então revela que foi falar com um homem e conseguiu convencê-lo a retirar a queixa, o que faz Sinan agradecer. Antes de sair, o policial observa que Sinan está visivelmente mal e pede que ele tente se recompor. Sinan desabafa que estava tentando não pensar em Zeynep, focando no trabalho, mas a confusão com o cliente acabou piorando tudo. Yaner estranha a atitude e comenta que não é do feitio de Sinan desistir das coisas com tanta facilidade, especialmente quando se trata de Zeynep. Na cena seguinte, Sendiz vai até a empresa onde Sinan trabalha decidido a confrontá-lo. Na recepção é barrado pela funcionária que pergunta a quem ele deseja ver. Sendiz diz que quer falar com Sinan, o ex-delegado que agora é gerente. Ao ser questionado sobre o sobrenome, ele hesita, diz que não lembra, mas logo se corrige e afirma, Sinan Demir, dizendo ainda que ele é dono de uma empresa de segurança. A recepcionista avisa Sinan que Sendiz Yildiz quer falar com ele. Sinan manda responder que está ocupado no momento. Ao ouvir o recado, Sendiz perde o controle, diz que vai entrar de qualquer jeito e tenta avançar. Os seguranças se aproximam e, de forma educada, pedem que ele se retire. Sendiz reage violentamente, dá uma cabeçada em um dos seguranças e começa uma briga. Minutos depois, o policial Yaner, amigo de Sinan, decide ir embora e Sinan diz que vai acompanhá-lo. Antes de sair, ele encara os papéis do divórcio, amassa a folha e joga no lixo. Do lado de fora, Sendiz é dominado pelos seguranças, leva uma baita surra com socos, chutes e pontapés e acaba sendo arrastado para fora, já bastante machucado. Nesse momento, Sinan chega com o policial. Ele manda que levem Sendiz embora, mas antes Sendiz o encara e ameaça. Você ferrou com a minha vida. Agora eu vou ferrar com a sua, delegado. Ou eu não me chamo Sendiz Yildiz. Sinan não responde e ordena que o retirem dali. Já em casa, Sully cuida dos ferimentos de Sendiz, que está tomado pela raiva. Ele reclama, ele não é homem suficiente para falar comigo sozinho. Mandou 5 seguranças para me bater. Sully chama Meleque. Ao ver a menina, Sendiz dispara com ironia e agressividade. Tá aí a líder da gangue. Tudo começou a dar errado quando você voltou. Essa casa saiu dos trilhos no dia em que você pisou aqui. Agora sou eu que tenho que consertar essa porcaria toda.
Sully pede que Meleque vá buscar algodão, mas Cendiz a interrompe e exige explicações. Espera. Onde você estava ontem? Onde estava escondida? Desembucha. Ele a acusa diretamente. Foi para casa da Zeynep e do Sinan, não foi? Não mente para mim, garota. Cada vez mais exaltado, Cendiz continua, acusando Meleque de admirá-los apenas por serem ricos. Você trata eles com respeito só porque tem dinheiro. Parece que não quer entender nada do que está acontecendo. Zeynep chega e gança e se retira. Antes que Kahid diga qualquer coisa, Zeynep vai direto ao ponto. Diz que esteve com Turna e o irmão e pede ajuda para encontrar, com urgência, uma família para as crianças, acreditando que a mãe, com tantos contatos, possa conhecer alguém. Abalada, Kahid cria coragem e interrompe. Diz a Zeynep para prestar atenção e confessa algo grave. Assustada, Zeynep pergunta o que aconteceu. Kahid revela que foi ela quem mandou espalhar a mentira de que Turna havia morrido. Afirma que não foi ideia de Sully nem de Sinan, e que pagou Sully para ajudá-la. Conta ainda que Sinan acabou descobrindo tudo. Zeynep fica em choque com a revelação. Kahid tenta se aproximar, mas Zeynep se afasta completamente desnorteada. Kahid implora, dizendo que tudo o que fez foi pelo bem da filha, que pressionou Sinan a se calar, ameaçando que o casamento acabaria e que Zeynep teria um colapso se soubesse da verdade. Sem conseguir reagir, com os olhos arregalados e devastada pela decepção justamente com quem menos esperava, Zeynep sai sem dizer uma palavra. Em seguida, caminha sozinha pela rua e se senta à beira-mar, consumida pela dor da verdade que acaba de descobrir. Instantes depois, uma mendiga se aproxima de Zeynep pedindo dinheiro para comprar comida. Sem hesitar, Zeynep entrega todo o dinheiro da carteira. A mulher devolve uma nota, dizendo que é o troco para ela poder voltar para casa. Abatida, Zeynep responde que não tem casa. A mendiga senta ao lado de Zeynep e compara. Olha para mim, eu tenho cara de sem-teto. Mas você não tem nenhuma. Olhando para a carteira, ela aponta a foto de Turna e pergunta. Quem é essa aqui? Zeynep responde emocionada. É a minha filha. A mendiga diz. Você tem uma filha. Se você tem uma filha, você tem uma casa. Vá para casa. Vai. Em seguida, Zeynep vai à casa de Cel e pede desculpas por incomodar. Pergunta se existe alguma casa para alugar perto de Turna. E Cel estranha e pergunta para quem seria. Zeynep responde, para mim. Diante da pergunta sobre sua própria casa, Zeynep admite que não tem mais nenhuma. E Cel diz que não acha adequado Zeynep morar sozinha ali perto, mas, ao ver sua situação, muda de ideia e a convida para morar com ela. Diz que a casa é grande, que fará companhia e que não existe lugar mais perto das crianças do que ali. Zeynep aceita, agradecida, mas faz questão de ajudar no valor do aluguel. No jornal, Ali dá uma notícia que deixa Duru radiante. A matéria que ela produziu será publicada no domingo. Logo depois, pergunta por Zeynep. Duru demonstra preocupação, contando que a irmã não voltou para casa, não atende o telefone e sumiu desde a noite anterior. Assim que Duru sai, Ali decide ligar para Zeynep e fica surpreso por ela atender. Zeynep desabafa, dizendo que precisava ouvir a voz de alguém em quem confiasse, pois acabou de descobrir que tanto a mãe quanto o marido, em quem confiava cegamente, mentiram para ela. Enquanto conversa, Zeynep é vista por Cendiz, que se aproxima com ironia e provocações, insinuando que ela estaria tramando algo por estar ali perto da casa dele. Zeynep responde com firmeza e revela que agora está morando com a dona Icel. Cendiz debocha, mas Zeynep o enfrenta e deixa claro que estará vigiando, avisando que não tolerará qualquer atitude dele em relação a Turna. Antes que a discussão avance, Icel aparece, afasta Zeynep e a leva para dentro de casa. Ficando sozinho, Cendiz percebe que Zeynep, esposa de Sinan, está vivendo ali perto e murmura que fará um favorzinho ao ex-delegado. Em seguida, volta para casa, dizendo que até perdeu a vontade de sair. Ao telefone, Gunu tenta consolar Kahid. A idosa pergunta se ela falou com a neta, e Gunu responde que não, explicando que Kahid contou toda a verdade a Zeynep, que saiu sem dizer nada. A idosa comenta que pelo menos os segredos acabaram e lembra que cada um colhe o que planta. Gunu demonstra compaixão por Kahid, mas a idosa aconselha a não carregar problemas alheios, ressaltando que todos ficaram feridos. Gunu, Zeynep e o marido dela. Preocupada, Gunu pensa em ligar para Zeynep, porém a idosa sugere deixá-la em paz por enquanto, para que possa refletir e se acalmar. Turna consegue montar novamente o desenho de Zeynep, enquanto, em paralelo, Zeynep observa atenta a janela, tentando ouvir qualquer barulho vindo da casa de Sully. Icel comenta que nem é preciso ver. Quando os pais brigam, o bairro inteiro escuta.
O telefone toca e é Sinan. Zeynep hesita, mas atende. Ele demonstra alívio e diz estar preocupado, tentando se reaproximar. Quero falar com você pessoalmente. Fria, Zeynep deixa claro que não vai mudar de ideia e exige que ele assine o divórcio. Sinan confessa que não consegue assinar e propõe um último encontro. Se não houver solução, promete assinar. Zeynep aceita. Ela revela que está na casa de Cel, perto da casa de Turna. Minutos depois, Sinan chega. Zeynep pede que conversem do lado de fora. Zeynep, firme, encerra qualquer esperança. Agora é tarde. A sua mentira não tem perdão. Sinan reconhece o erro e admite que mentiu por desespero. Melek observa com carinho o desenho de Zeynep, enquanto Sully e Cengiz estão na sala. Em determinado momento, Cengiz decide sair e, à distância, vê Sinan e Zeynep conversando. Sinan tenta se justificar, dizendo que foi se envolvendo cada vez mais na mentira até não conseguir mais sair dela. Zeynep, abalada, afirma que não consegue dizer o que ele espera ouvir e que não tem forças para recomeçar. Sinan pede uma chance, garante que aquela foi a única mentira e promete nunca mais enganá-la. Zeynep reage com ironia e o confronta, questionando quando ele pretendia contar que tudo foi ideia de sua própria mãe. Ela desabafa que as duas pessoas em quem mais confiava mentiram para ela e revela que agora só tem Turna. Sinan insiste e declara: eu te amo muito. Não faz isso com a gente. Zeynep diz: Sinan acabou. O nosso casamento já era. Eu não tenho mais nada para falar, por favor vá embora. Sinan se cala e se afasta, enquanto Cengiz observa tudo escondido. Eu te pergunto, Sinan nunca desistiu de Zeynep quando ela estava entre a vida e a morte. Mas uma mentira foi o suficiente para acabar com tudo. Quem está certo nessa história? Zeynep por pedir divórcio? Ou Sinan por merecer o perdão? Logo após a saída de Sinan, Cengiz se aproxima de Zeynep e diz que precisa falar com ela sobre Turna. Desconfiada, Zeynep questiona o motivo, e Cengiz mente ao afirmar que Sully estaria planejando fugir com a menina. Ele insiste que não é seguro conversar ali e sugere irem para outro lugar, prometendo revelar tudo. Preocupada com Turna, Zeynep aceita. Quando se aproximar do carro, Cengiz a surpreende, a faz desmaiar com um pano e a coloca no banco traseiro. Ao assumir o volante, ele revela suas intenções e parte levando Zeynep, deixando no ar o perigo que a espera. O que será que vai acontecer? Movido pelo desejo de se vingar de Sinan, Cengiz coloca em prática um plano cruel e engana Zeynep. Ele mente, dizendo que Sully pretende fugir com Turna, e sugere que conversem em outro lugar. Confiando nas palavras dele, Zeynep cai na armadilha e acaba sendo sequestrada. Em um local ermo, Cengiz aguarda a chegada de Elias, que aparece preocupado e questiona o motivo do encontro. Disfarçando, Cengiz minimiza a situação, dizendo que apenas se envolveu em uma briga sem importância. Elias, desconfiado, acaba entregando a chave do carro, temendo se arrepender. Cengiz mente mais uma vez, afirmando que tem um encontro. Convencido, Elias vai embora de táxi. Dando continuidade ao plano, Cengiz coloca Zeynep desacordada no carro de Elias. Quando Sully tenta ligar, ele ignora a chamada e retira a bateria do próprio celular. Em seguida, encontra o celular de Zeynep em seu bolso, joga-o no chão e o destrói com o pé, garantindo que ninguém consiga localizá-la. Com tudo sob controle, Cengiz segue viagem levando Zeynep. Enquanto isso, Sully tenta insistentemente ligar para Cengiz, mas o telefone permanece desligado. Irritada, ela chama Melek e manda que a menina coloque Hassan para dormir. Depois, dá um jeito na casa. Lave os pratos, tira o lixo, arrume essas coisas. A menina obedece em silêncio, dizendo que cuidará das tarefas depois que o irmão adormecer. Na cena seguinte, Gunu cuida da senhora Zeynep, administrando seus remédios quando recebe uma ligação de Cel. Preocupada, Cel conta que Zeynep esteve ali mais cedo, conversou com o marido na porta e saiu, mas ainda não voltou. Ela destaca que o celular de Zeynep está desligado e teme não ouvir a campainha, já que a jovem ainda não tem a chave da casa. Gunu tenta tranquilizá-la e promete verificar a situação. Intrigada com o sumiço e o telefone desligado, Gunu comenta o ocorrido com a idosa, que minimiza a situação, dizendo que Zeynep e Sinan são marido e mulher. Mesmo assim, Gunu sente que algo está errado e decide ligar para Sinan. Ao telefone, ele confirma que conversou com Zeynep, mas diz que ela não está com ele e sugere que talvez tenha saído para esfriar a cabeça ou esteja com Turna. A resposta aumenta a preocupação de Gunu. Sinan promete voltar para verificar o que aconteceu e avisar assim que souber de algo. Horas depois, em um cativeiro isolado, Zeynep desperta amarrada a uma cadeira, com uma tala na boca para impedir seus gritos.
Desesperada, tenta se mexer, enquanto Cendiz a observa com frieza e deboche. Ele ironiza: Professora Zeynep, bom dia. Sei que você é preguiçosa, mas dormiu séculos, hein? Ao retirar a tala, Zeynep entra em pânico e grita por socorro, implorando: Me tira daqui. Eu tô presa. Cendiz a interrompe, calmo e cruel: Só você e eu. Não tem mais ninguém aqui. Se quiser alguma coisa, precisa pedir pra mim. Zeynep grita: Me solta. Isso você não pode pedir. Não vou te soltar. Zeynep exige explicações. Por que você me sequestrou? Cendiz revela sua intenção. Juntamos muitos problemas e viemos aqui para resolver todos eles, professora. Desesperada, ela promete silêncio e tenta negociar, mas ele debocha: Se quiser, denuncia. Tanto faz. E reforça o isolamento: Estamos num lugar muito afastado. Seu celular está quebrado. Deixe eles procurarem. Sem saída, Zeynep tenta comprar a liberdade. Quanto você quer de dinheiro? A reação de Cendiz é violenta. Ele segura seu queixo e explode: Eu não quero seu dinheiro. Eu tenho orgulho. Tomado pelo ódio, ele despeja sua frustração, acusando Zeynep de ter arruinado sua vida e culpando Sinan por destruir sua última esperança. Mostra os ferimentos e grita: Seu marido mandou os capangas me bater. Assustada, Zeynep pergunta: Então agora você vai me bater? A resposta de Cendiz sela o clima de terror: Eu vou fazer você sofrer como eu sofri. E que não haja dúvida sobre isso. Enquanto Melek tenta fazer o irmãozinho dormir, Sully percebe pela janela que Sinan está à porta. Ao abrir, ela o enfrenta com fúria, acusando-o de descaramento e lembrando que ele mandou bater em Cendiz. Sinan pergunta por Melek e diz que precisa falar com ela, mas Sully, tomada pela raiva, se recusa a chamá-la. Só muda de atitude quando Sinan revela que Zeynep está desaparecida. Contrariada, Sully chama a filha. Questionada, Melek afirma que não viu Zeynep e Sinan vai embora ainda mais preocupado. Em seguida, Sinan vai até a casa de Gunu. Os dois demonstram grande apreensão com o sumiço de Zeynep, enquanto a idosa tenta minimizar a situação, dizendo que ela é adulta e pode ter decidido não voltar depois de descobrir a mentira de Kahid. Mesmo assim, Gunu estranha o fato de o celular da filha estar desligado. Tentando juntar as peças sem causar mais sofrimento, Gunu liga para Kahid e esconde sua angústia, lembrando que a mulher acabou de sofrer um infarto. Ao perguntar por Zeynep, ouve que ela saiu sem dizer uma palavra e não deu mais notícias. Gunu tenta tranquilizá-la, dizendo que Zeynep deve ligar quando se acalmar. Mas ao desligar o telefone, deixa transparecer todo o desespero. Ela teme enlouquecer se ninguém der notícias de sua menina. Já deitada, Melek pensa em Zeynep e ao olhar seu desenho murmura: Dorme comigo essa noite, mãe. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Mãe. Cendiz retorna ao cativeiro armado e trazendo cordas, tomado por rancor e ódio. Diante de Zeynep, despeja sua fúria: É só um gostinho do que você fez com a gente. Você mexeu com toda a minha família, trouxe um monte de problemas. Acho que merece essas cordas. Zeynep reage: Ninguém vai vir aqui atrás de você. Me solta, Cendiz. Você também vai se dar mal. Amargo, ele responde: Eu já estou acabado. Você me jogou na fogueira. Depois de tudo que você fez, está pensando em mim agora? Esse trem já partiu. Em tom perturbador, Cendiz revela seu dilema: Você sabe o que eu estou pensando agora? Se eu ligo ou não para o seu marido ex-delegado. Provoca rir da própria decisão e conclui: Agora que eu te disse, fiquei mais ansioso. Não aguento mais. Vou ligar. Ele prepara o celular, coloca o chip e a bateria e debocha: Deve estar com saudade. Tapa novamente a boca de Zeynep e ordena: Não vai falar nada que eu não mandar. Não quero estragar a surpresa. Ao ligar, Cendiz provoca Sinan: Querido Sinan, como você está? E ironiza: O problema é que você nunca me liga. Você feriu meus sentimentos. Primeiro, você tirou meu bar, mandou seus homens me baterem. Poderia pelo menos perguntar como eu estou. Eu mereço isso. Sinan fala: Cendiz, não tenho tempo para suas bobagens. Vou desligar. Cendiz anuncia friamente: Espera. Você não quer conversar, vou passar para sua esposa. Ela está na minha frente. Tão linda. Minha convidada de honra. Sinan não acredita, mas Cendiz insiste e retira a fita da boca de Zeynep. Tremendo, ela fala: Sinan, eu tô aqui. Tô bem. Ao perceber a ligação real, Sinan chama por ela, enquanto Cendiz ameaça: Cala a boca. Eu te quebro inteira. Desesperado, Sinan ordena que ele a solte. Cendiz reage: Não perca seu tempo me dando ordens, delegado.
De agora em diante terei o que eu quero ou sua esposa vai pagar. Questionado sobre o que quer, responde com crueldade: eu ainda não sei. Mas eu sei que quero que ela sofra muito. E provoca mais uma vez: por que eu deixaria a Zeynep ir? Estamos gostando da companhia um do outro. Que linda mulher você tem, delegado. Ela realmente é muito bonita. Você tem bom gosto. Isso eu tenho que dizer. Furioso, se não ameaça. Sem diz: eu vou te matar, escutou? Juro que eu te mato. Não vão encontrar nem seus ossos, sem diz. Sinan volta para a sala visivelmente abalado. Ao ser questionado por Gunu, ele revela a verdade: Sendiz sequestrou Zeynep. O choque é tão grande que Gunu deixa o copo cair das mãos, sem conseguir esconder o desespero. Pouco depois, a campainha toca na casa de Kahide em plena madrugada. Ao abrir a porta, ela e as filhas se deparam com Gunu, a idosa e Sinan. Kahide percebe imediatamente que algo grave aconteceu. Tentando manter a calma, Sinan confirma diante de todos que Sendiz ligou e confessou o sequestro de Zeynep. Desesperada, Kahide acredita que tudo não passa de uma extorsão e se oferece para pagar qualquer quantia, implorando para que não façam mal à filha. Sinan explica que infelizmente Sendiz não quer dinheiro, o que torna a situação ainda mais perigosa. Sem saber exatamente o que ele pretende, Sinan conclui que se trata de vingança e afirma que já acionou antigos colegas da polícia, prometendo agir imediatamente para capturá-lo. Abalada, Kahide entra em colapso emocional. Sentindo-se julgada e incompreendida, ela desabafa, dizendo que sempre tentou proteger a família e que ninguém levou seus alertas a sério. Em lágrimas, culpa todos por não terem ouvido suas preocupações e clama desesperadamente: ela só quer sua filha de volta. Antes de sair, Gunu deixa a senhora Zeynep sob os cuidados de Kahide e decide procurar uma amiga, certa de que ela poderá ajudar a encontrar Zeynep. Enquanto mantém Zeynep em cativeiro, Sendiz despeja seu orgulho ferido e sua sede de vingança. Ele ironiza Sinan, dizendo que o querido ex-delegado estava voando alto demais com dinheiro, poder e amigos, e acabou se queimando. Convencido, afirma: se ele tem dinheiro, amigos e poder, eu tenho coragem. E com isso posso conquistar o mundo. Impaciente com o silêncio de Zeynep, Sendiz continua provocando. Pergunta o que Sully teria visto nele, insiste que ela pense nisso e, em tom perverso, faz uma proposta absurda. Diz que preparou uma cama e sugere que durmam juntos, afirmando que vai abraçá-la forte e avisando para ela nem pensar em escapar. Zeynep reage apenas com desprezo e nojo. Diante da rejeição, Sendiz encerra friamente: já fiz minha proposta. Tem certeza? Em seguida vai para sua própria cama, mas permanece atento, deitado com a arma na mão, vigiando Zeynep durante toda a noite. Mais adiante, Sinan vai até a delegacia e conversa com Yaner, um amigo policial, em busca de respostas rápidas. Ele pergunta se os celulares de Zeynep e Sendiz estão sendo rastreados e descobre que, apesar de Sendiz ter ligado do próprio aparelho, ele já desligou o celular e retirou a bateria. As fotos de ambos já foram enviadas para todas as unidades, e a polícia também está à procura do carro de Zeynep. Insatisfeito, Sinan pressiona, querendo saber o que mais pode ser feito. Yaner pede que ele se acalme e garante que as providências estão sendo tomadas. Em meio à tensão, Sinan desaba. Confessa que ama Zeynep mais do que tudo, mas que desde que revelou suas mentiras, uma culpa constante o persegue. Ele sente que não a merece e acredita que tudo o que está acontecendo é culpa dele por ter subestimado Sendiz e deixado Zeynep sozinha. Yaner tenta confortá-lo, afirmando que a culpa não é dele e que Sendiz é um psicopata. Mesmo assim, Sinan permanece tomado pelo remorso, convencido de que falhou com Zeynep e que nunca foi digno do amor dela. Desesperada, Gunu procura a ajuda de Belks, sua amiga. Abalada, ela conta que Sendiz sequestrou Zeynep e que não há qualquer pista sobre seu paradeiro. Belks tenta acalmá-la, lembrando que Gunu já enfrentou situações difíceis antes, e garante que vão procurar em vários lugares. Decidida, ela manda seu capanga avisar os rapazes e investigar se alguém estaria escondendo Sendiz, já que ele acabou de sequestrar uma mulher. Gunu agradece e vai embora. Em outra casa, Melek tem um pesadelo perturbador. Assustada, conta ao irmãozinho que sonhou com a mãe presa em um quarto escuro, sem conseguir ouvi-la. Tentando se tranquilizar, lembra das palavras da senhora Pateta, que sempre diz que o contrário dos sonhos é que se torna realidade. Enquanto isso, Zeynep passa a noite em puro terror. Amarrada a uma cadeira no cativeiro, permanece acordada e vigilante, enquanto Sendiz dorme em uma cama de frente para ela. Sully acorda chamando por Sendiz, mas Melek avisa que ele não está em casa. Pouco depois, a polícia chega e confirma a identidade de Sully.
Sem rodeios, os agentes informam que Cendiz está envolvido em um sequestro e que precisam de seu depoimento na delegacia. Confusa, Sully chega a perguntar se foi o marido quem foi sequestrado, mas o policial esclarece friamente: foi Cendiz quem sequestrou Zeynep Gunes Demir. Sully se recusa a acreditar, dizendo que deve haver um engano e que o marido não seria capaz de algo assim. Mesmo tentando minimizar, alegando que Cendiz é apenas meio louco, ela se desespera ao ouvir que ele ligou e confessou o crime. Sem alternativa, acaba aceitando acompanhar os policiais até a delegacia. Melek fica arrasada e, quase num sussurro, deixa escapar a dor da verdade: ele sequestrou a minha mãe. Melek, desesperada, corre até a casa da senhora Issel e conta chorando que o senhor Cendiz sequestrou sua mãe. Ao mesmo tempo, todos na casa de Khalid aguardam ansiosos por notícias. Issel liga para Gunu para confirmar a informação. Gunu confirma o sequestro e pede para falar com Turna. Chorando, Melek pergunta onde está sua mãe. Gunu tenta acalmá-la, diz que a mãe vai voltar, explica que todas estão na casa da senhora Khalid e pede que Melek fique com Issel até terem notícias. Melek continua chorando, diz que quer esperar pela mãe com a senhora Pateta. Issel insiste para que ela fique, depois vai à cozinha preparar o café da manhã, mas ao voltar não encontra Melek, apenas Hassan. Na cena seguinte, no cativeiro tomada pela angústia, Zeynep pergunta o que Cendiz está esperando e quanto tempo ainda vão ficar ali. Frio e cruel, Cendiz revela: estamos esperando seu marido, fazendo ele sofrer um pouco. Depois virá aqui quando eu quiser que venha, eu vou te matar na frente dele. E depois mato ele. Apavorada, Zeynep encara o olhar de ódio e rancor de Cendiz, e teme o que está por vir. Enquanto a tensão cresce, senhora Zeynep reza uma Ave Maria, pedindo proteção para a neta e implorando para que ela volte logo para casa. A campainha toca e Aice atende. Melek entra correndo e, aflita, pergunta à senhora Pateta se sua mãe já foi encontrada. Gunu responde que ainda não, e a menina, tomada pela culpa, acredita que tudo aconteceu por culpa dela, dizendo que Cendiz ficou bravo com sua mãe por sua causa. Gunu tenta tranquilizá-la, afirmando que Cendiz se irrita por qualquer motivo. Khalid demonstra incômodo com a presença de Turna em sua casa, mas Duru intervém e diz que ela e Ganse irão preparar um café da manhã para a menina. Em seguida, Ali liga para Duru, e ela dá a notícia chocante: Cendiz sequestrou minha irmã. Ali fica chocado e indignado, Ali reage com revolta. Duru o convida para ir até lá, mas Ali decide permanecer onde está, acreditando que poderá ajudar mais Zeynep usando o jornal. No cativeiro, Cendiz anda de um lado para o outro, completamente ansioso. De repente, coloca o pente na arma e a aponta para a cabeça de Zeynep, que leva um grande susto. Tentando manter a calma, ela diz: eu entenderia se você quisesse dinheiro, mas isso é loucura. Cendiz reage: você só pensa em dinheiro? Que nojo! Agora mudaram as regras e vocês perderam o jogo. Zeynep tenta fazê-lo refletir: mas se matar alguém, você vai apodrecer na prisão até o dia da sua morte. Com olhar vazio, Cendiz responde: talvez morra antes de ir para a prisão. Já não me resta muita esperança nessa vida. Qual é a diferença entre viver e morrer? O meu negócio está morto, as minhas oportunidades estão todas mortas. Depois de pôr uma bala na sua cabeça, posso colocar uma na minha também. Horrorizada, Zeynep grita: isso é uma loucura. Pelo menos pense em você. Irritado, Cendiz explode: que diferença faz eu pensar em mim? A vida não é justa. Você teve uma vida de princesa. O que você sabe? Por que eu deveria ouvir seus conselhos? Zeynep, tomada pela dor, responde em tom alto: porque você não sabe nada da minha vida. A minha mãe matou meu pai e depois me deu para adoção. Ela ficou presa durante 24 anos. Sabia disso? Cendiz reage com frieza: isso era para merecer minha empatia? O que aconteceu com a sua vida? Foi adotada por ricos e viveu como uma princesa de conto de fadas. Em seguida, ele revela sua própria ferida, gritando: a minha mãe era uma prostituta. Se não ouviu, eu vou repetir: a minha própria mãe era uma prostituta. Zeynep fica completamente chocada. Cendiz continua seu desabafo e revela os traumas profundos de sua infância, contando que a mãe chamava de maridos os homens que iam vê-la, muitos deles dentro de casa. Ainda criança, ele se escondia embaixo do sofá, tampando os ouvidos e fechando os olhos para não ver nem ouvir, passando a maior parte da infância naquele espaço pequeno, marcado pelo medo e pela dor. Ele relembra um episódio especialmente violento, quando um homem agrediu brutalmente sua mãe. Mesmo pequeno, tentou defendê-la, mas foi espancado e trancado no quarto, de onde ouviu os gritos até o silêncio. Ao sair, encontrou a casa tomada por sangue, uma imagem que o marcou para sempre.
Profundamente traumatizado e tomado pela revolta, Sendiz questiona por que repete com Melek e com os outros a mesma violência que sofreu. Ele afirma que aprendeu desde cedo que o mundo funciona pela lei do mais forte, dividido entre opressores e oprimidos. Diz que foi oprimido durante toda a infância e que agora vive segundo uma única regra: oprimir para não ser oprimido. Zeynep permanece em silêncio, profundamente abalada com tudo o que ouve. Depois desse desabafo, quero ouvir vocês. O passado de Sendiz explica a violência que ele tem com as pessoas, ou nada justifica o que ele faz? Zeynep pede para ir ao banheiro, mas Sendiz nega de forma cruel, dizendo que ela terá de fazer ali mesmo. Mesmo implorando, ele a ameaça, afirmando que a matará se tentar qualquer coisa. Ainda assim, Sendiz decide desamarrá-la. Ao se ver livre, Zeynep reage, acerta um soco e tenta fugir. Sendiz cai, mas rapidamente se recupera, corre atrás dela e a segura pelo casaco. Os dois entram em luta no chão, até que, usando sua força, Sendiz consegue dominá-la novamente. Apontando a arma para a cabeça de Zeynep, ele a ameaça de morte, dizendo que a matará antes do marido. Em seguida, manda que ela se sente e coloque as mãos para trás, volta a amarrá-la à cadeira e tapa sua boca. Antes de sair, Sendiz avisa que irá comprar comida e deixa um último aviso ameaçador, recomendando que ela não tente fazer mais nada. Mais tarde, em uma sala separada, Sinan e Yaner acompanham o depoimento de Sully. Ela afirma não saber para onde Sendiz foi, dizendo apenas que ele saiu de casa estressado, alegando que iria tomar um café. O policial questiona por que ela não registrou ocorrência e Sully responde com ironia, afirmando que teria de morar na delegacia se denunciasse todas as vezes que o marido chegava tarde. Apesar da desconfiança inicial, Yaner acredita que Sully realmente não saiba de nada. Ela confirma que Sendiz não entrou em contato e pede que avisem caso o encontrem. Sully percebe a presença de Sinan e demonstra irritação. Ao falar diretamente com ele, despeja sua raiva, acusando Sinan e Zeynep de terem enlouquecido seu marido e afirma que já havia pedido que os deixassem em paz. Questionada sobre o paradeiro de Zeynep, Sully diz não saber, mesmo diante da insistência de Sinan, que alerta para a gravidade da situação. Sully se recusa a ajudar e manda o delegado fazer o próprio trabalho. Em seguida, Yaner informa a Sinan que o carro de Zeynep foi encontrado abandonado em uma rua isolada, indicando que podem ter trocado de veículo. Na casa de Karide, senhora Zeynep conforta Turna, que sofre com a ausência de notícias da mãe. Sinan liga para Gunu e informa que Sully também não sabe de nada. Diante disso, Gunu decide levar Turna de volta para casa e aproveitar a oportunidade para conversar com Sully. Mais tarde, no jornal, Ali divulga a notícia do sequestro de Zeynep para incentivar a colaboração da população. Ele acredita que ao espalhar a informação rapidamente, aumentam as chances de encontrá-la. A matéria, que será impressa no dia seguinte, já está disponível na internet. E Duru agradece emocionada ao ler a manchete sobre o sequestro da jornalista Zeynep Gunis Demir. Na casa de Sully, Gunu implora para que ela revele qualquer informação que tenha sobre Sendiz, apelando para o fato de ambas serem mães. Sully nega saber de algo. Nesse momento, o telefone toca, e Sully reconhece a voz de Sendiz. Nervosa, ela vai para o quarto e tenta descobrir onde ele está, mas Sendiz se esquiva, confirmando apenas que é um número novo e deixando claro que está se vingando de Zeynep e do delegado, a quem culpa por terem destruído sua vida. Gunu, sem ser percebida, escuta parte da conversa e, desesperada, toma o telefone das mãos de Sully, implorando para que Sendiz não machuque sua filha e se oferecendo para fazer qualquer coisa. Sendiz desliga a ligação. Em seguida, Sully mente para Gunu, dizendo que não era Sendiz, o que gera um confronto direto entre as duas. Gunu faz um apelo forte e consciente, alertando Sully de que se ela não ajudar a impedir Sendiz e algo acontecer com Zeynep, ele passará o resto da vida na prisão e a culpa também recairá sobre ela. Ela ressalta que o peso na consciência pode ser ainda pior do que a própria prisão. Ao final, Gunu vai até o quarto onde estão Melek e o irmão, tentando tranquilizar as crianças e garantindo que não estão sozinhas. A notícia do sequestro de Zeynep se espalha rapidamente pela internet. Em um mercado, um caixa lê a reportagem que traz a foto da jornalista e identifica Sendiz como sequestrador. Ao passar as mercadorias, o rapaz reconhece Sendiz e demonstra medo, o que desperta a desconfiança dele. Ao perceber que está sendo procurado pela polícia e ver a notícia na tela do computador, Sendiz reage com extrema violência, ameaçando o caixa para que não o denuncie. Ele deixa claro que caso o rapaz fale algo, não só ele, mas também sua família sofrerá as consequências. Aterrorizado, o jovem afirma que entendeu.
No caminho de volta, Gunu liga para Belks. Ela revela que seus homens localizaram a pessoa que procuravam e estão trazendo-a naquele momento. Esperançosa, Gunu diz que irá imediatamente para o local. Sozinha no cativeiro, Zeynep tenta repetidamente se desamarrar, mas não consegue. Amordaçada, também não consegue gritar por ajuda. Do lado de fora, algumas crianças brincam no terreno ao lado. Após muita insistência, a fita que tapa sua boca se solta, e Zeynep começa a gritar desesperadamente por socorro. Um dos meninos escuta os gritos e desconfia que há alguém preso no local. Apesar de os amigos tentarem ignorar, acreditando se tratar de um animal, eles acabam percebendo que é a voz de uma mulher pedindo ajuda. Quando um dos garotos tenta abrir a porta, Sen desaparece de repente, os expulsa do local alegando ser propriedade privada e ameaça chamar a polícia, fazendo com que as crianças vão embora. Tomado pela raiva, Sendis retorna ao cativeiro e descarrega sua fúria sobre Zeynep. Desesperada, ela continua pedindo ajuda, mas ele reage com extrema violência, ameaçando matá-la e afirmando que ela nunca sairá dali. Para silenciá-la de vez, Sendis a ameaça com um canivete, dizendo que cortará sua língua se ouvir sua voz novamente, deixando claro que cada tentativa de fuga só aumenta o perigo. Gunu chega à casa de Belks e pede para conversar a sós com Sunny, mãe de Sendis. Desesperada, ela se desculpa por incomodá-la e revela que Sendis sequestrou sua filha, afirmando que não sabem onde estão nem do que ele é capaz. Gunu súplica por ajuda, acreditando que talvez Sendis possa entrar em contato com a própria mãe. Sunny, porém, afirma que o filho não fala com ela há anos. Em um desabafo doloroso, revela que Sendis nunca a chama de mãe e a rejeita por completo por causa de seu passado como prostituta. Ela diz compreender a dor de Gunu e lamenta não poder fazer nada para consolá-la. Questionada novamente, Sunny garante que não sabe onde Sendis está e afirma que se ele ao menos a procurasse ou pedisse ajuda, tentaria recuperá-lo como mãe, mas jura que não tem qualquer informação. Antes de sair, Gunu, tomada pela angústia e pela revolta, diz a Sunny que comece a rezar para que encontrem Sendis antes que ele machuque um fio de cabelo de sua filha. Duru recebe diversas denúncias com supostas pistas sobre o sequestro e anota cuidadosamente todas as informações. No entanto, ao analisar os relatos, percebe que as descrições não correspondem à estatura de Sendis, o que a deixa cada vez mais frustrada e estressada com a quantidade de pistas falsas. Sendis segue com seu plano cruel e, de forma perturbadora, desliza o canivete pelo corpo de Zeynep enquanto a intimida psicologicamente. Ele a provoca, chama de travessa e a humilha, comparando-a a uma boneca indefesa, elogiando sua beleza de maneira doentia. Em meio às ameaças, Sendis decide enviar uma foto de Zeynep para Sinan, trocando o chip do celular para dificultar o rastreamento. Ele obriga Zeynep a levantar a cabeça, ameaça machucá-la caso não obedeça e a força a posar para a câmera, exigindo um sorriso falso. Após tirar a foto satisfeito, afirma que o ex-delegado irá gostar do que verá. Em seguida, a imagem chega ao celular de Sinan, que fica chocado ao reconhecer Zeynep, percebendo a gravidade da situação. Depois dessa foto, Sinan vai conseguir salvar Zeynep a tempo? Ou Sendis já passou do ponto sem volta? Ao receber a foto de Zeynep em seu celular, Sinan é tomado pela revolta. Fora de si, ele dá um soco no espelho, ferindo a mão e começando a sangrar. Nesse momento, Yaner chega e pergunta o que aconteceu. Sinan revela que Sendis enviou uma mensagem, e Yaner informa que eles estavam monitorando o telefone e que agora podem tentar rastrear o sinal. Na cena seguinte, Sully se mostra cada vez mais impaciente por não conseguir falar com Sendis. Sozinha, ela explode em desabafo, dizendo que passou anos seguindo e confiando nele, acreditando em promessas de que tudo ficaria bem no final. Melek chega ali, preocupada, pergunta à mãe se algo ruim vai acontecer com Zeynep. Sully reage, é claro que alguma coisa vai acontecer com ela. Tudo na vida tem uma consequência. O bebê chora e Sully, sem paciência, manda Melek levar o irmão para o quarto. Na casa de Kahid, todos aguardam ansiosos por notícias quando Sinan liga. A ligação é colocada no viva voz e ele anuncia que localizaram Sendis após rastrear o sinal do telefone. O clima é de alívio e Sinan informa que a polícia já está a caminho do local. Emocionada, Kahid implora para que ele traga Zeynep a salvo, e Sinan garante que fará isso. Enquanto isso, no cativeiro, Sendis segue com seu comportamento cruel e perturbador, insinuando-se para Zeynep enquanto ela, indefesa, demonstra repulsa e nojo diante de sua presença. Logo depois, viaturas cercam o local do cativeiro. A polícia fecha o cerco e o delegado responsável coordena a operação, tentando impedir Sinan de avançar.
Desesperado, ele insiste em participar, assumindo a culpa pela situação e afirmando que não ficará esperando enquanto sua esposa estiver nas mãos de um psicopata. Diante da insistência, o delegado cede e os policiais invadem o local. Cengiz continua se insinuando de forma perturbadora e confessa que no início não tinha outras intenções ao sequestrar Zeynep, mas que com o tempo, ao vê-la e ouvir seus gritos, passou a gostar dela, chegando a afirmar que ela também teria gostado dele. Desesperada, Zeynep tenta gritar, mas está amordaçada. Cengiz retira a fita e ela reage imediatamente apavorada. Não se atreva a me tocar. Não se atreva. Me deixa ir embora. Cengiz se diverte com o sofrimento da professora quando um barulho vindo do fundo do local chama sua atenção. Ele fica alerta e pergunta a Zeynep em tom irônico: o que foi isso? Será que foi um rato? Você tem medo de rato? Zeynep o encara assustada, enquanto ele decide verificar o que está acontecendo. Nesse momento, Sinan e Aner arrombam a porta e entram no cativeiro, mas se deparam apenas com a cadeira vazia e as cordas. Desesperado, Sinan chuta a cadeira e grita: não pode ser! E gripa por Zeynep. Fora de controle, ele conclui, tomado pela raiva e angústia: esse idiota tá brincando de gato e rato com a gente. Em outro local, Zeynep está novamente amarrada a uma cadeira enquanto Cengiz ri e debocha da situação. Ele zomba do alarme falso e provoca Zeynep, dizendo que ela chegou a se animar achando que alguém viria salvá-la, reforçando que ali estão apenas os dois. Cengiz ironiza o fato de Sinan ter ido ao armazém antigo, acreditando que encontraria a esposa, e faz uma descrição sarcástica do marido chegando como um super-herói, cercado por viaturas e sirenes, apenas para encontrar o lugar vazio e passar vergonha. Ele afirma que gostaria de ter visto a expressão de palhaço no rosto de Sinan. Mesmo tomada pelo medo, Zeynep reage e afirma: mais cedo ou mais tarde o Sinan vai te encontrar. Cengiz responde com frieza e deboche: claro que vai. Mas quando eu quiser que ele encontre a gente. Em seguida cai na risada, satisfeito com o próprio jogo cruel. No antigo cativeiro, Sinan encontra um recado deixado por Cengiz, informando que ele e Zeynep foram para outro lugar para ficarem sozinhos, sem serem perturbados. Ao ler a mensagem, Sinan se enche de ódio, percebendo que Cengiz continua manipulando a situação e brincando com o desespero de todos. Desesperada, Sully tenta insistentemente ligar para Cengiz, mas o telefone está desligado. Em pânico, ela perde o controle dentro de casa, grita com Melek e manda que ela faça o bebê parar de chorar, exigindo silêncio absoluto. Tomada pela raiva, Sully passa a culpar Melek por tudo o que está acontecendo, dizendo que foi a presença da menina que levou Cengiz a perder o juízo. Ela ameaça, manda que não saia do quarto e tranca a porta, ordenando que cuide do irmão. Irritada e fora de si, Sully sai de casa para comprar bebida. No caminho de volta, é provocada por duas vizinhas que fazem piadinhas sobre a situação. Sully reage com agressividade, as chama de fofoqueiras e manda que olhem para si mesmas no espelho antes de julgá-la. Gunu vê Sinan chegando e corre para abrir a porta, aflita, perguntando imediatamente por Zeynep. Kahid também insiste para que ele diga alguma coisa. Sinan então revela que chegaram tarde demais e que Cengiz já havia saído com Zeynep antes da polícia chegar, explicando que tudo não passou de uma armadilha preparada por ele. Mesmo assim, Sinan tenta manter o foco e afirma que continuarão as buscas, pois acredita que Cengiz não poderá se esconder por muito tempo. Nesse momento, tomada pela angústia, Gonu passa mal e acaba desmaiando. Em seu novo esconderijo, Cengiz provoca Zeynep com sarcasmo, dizendo que no fim das contas o barulho realmente era de um rato. Um rato grande, que agora estaria no paraíso dos ratos. Em seguida, volta a se insinuar de forma perturbadora, afirmando que estavam muito ocupados, enquanto a encara fixamente. Tomada pelo nojo e pelo medo, Zeynep implora: Cengiz, por favor, não me toca. Ele continua, elogiando o pescoço dela de maneira doentia. Desesperada, Zeynep suplica: por favor, não faça isso. Pode me matar, mas não faça isso. Não, Cengiz, por favor. Em uma última tentativa de tocá-lo emocionalmente, ela o confronta: pense no homem que atacou sua mãe. Você quer ser como aquele homem? Tomado pela fúria, Cengiz reage com ameaça, levantando a mão e gritando para que ela tome cuidado com o que diz, afirmando que pode quebrar sua cara. Em seguida, dominado pelo ódio, ele se afasta. Sozinha, tomada pelo pavor, Zeynep cai em choro, completamente aterrorizada. Mais adiante, Gonu desperta no quarto de Zeynep, amparada por Kahid. Ainda abalada, ela pede desculpas, mas Kahid tenta tranquilizá-la.
Khadija encoraja Gunu a não perder a esperança. Afirma que Zeynep sempre encontra o caminho de volta para casa. Na cozinha, o clima é de tensão absoluta. Revoltada, Gansey comenta: que tipo de monstro esse homem é? Ele está doido. Sinan responde: é porque ele não tem nada a perder na vida. Ali concorda, mas ironiza: isso é verdade. Mas descobrir isso agora é um pouco tarde, não acha? Sinan se irrita: o que você quer dizer com isso? Ali o provoca: eu conheci esse cara no dia em que a Turna fugiu com a Zeynep. Naquele mesmo dia eu soube do que ele seria capaz se enlouquecesse. Com os nervos à flor da pele, Sinan rebate: tenha mais cuidado com o que você fala, Ali. Você acha que eu queria algo assim? Eu não sei. Se você não tivesse provocado, ele não teria sequestrado a Zeynep. Sinan perde o controle, aponta o dedo para ele e diz, tenso: escuta, aquele desgraçado sequestrou a minha esposa. Não se esqueça de que ela é minha mulher. Gansey tenta encerrar a discussão. Só tem um culpado nessa história toda. E essa pessoa é o Sendiz. Do lado de fora, Duru confronta Ali. Que tipo de atitude é essa? O Sinan já está devastado. A Zeynep é a esposa dele. Ele deve estar sofrendo muito mais do que você. Não acha? Por fim, Ali admite: claro que sim. Mas isso não alivia a nossa dor, não acha? Eu só queria expressar isso. Abalada diante do desenho de Zeynep, Melek toma uma decisão dolorosa e conversa com a mãe. Em tom de rendição, diz que fará tudo o que Sully quiser dali em diante. Lembra o desenho que Sully havia rasgado e revela que o colou com fita, mas, para provar sua promessa, rasga o desenho novamente e o joga fora. A menina garante que só chamará Sully de mãe e que nunca mais chamará ninguém de mamãe. Em seguida, pede que Sully fale com o Sr. Sendiz para que ele não faça nada com Zeynep. Sully, tomada pelo medo, responde que não consegue falar com Sendiz, pois ele não atende suas ligações. Sully conclui que agora estão sozinhas outra vez como antes, como sempre. Zeynep permanece amarrada, exausta e aterrorizada, enquanto Sendiz continua com seu jogo cruel. Ele pega uma corda, mostra para ela e deixa claro que aquilo é destinado a ela. Em pânico, Zeynep reage, desesperada. Sendiz, você não tem nenhuma consciência? Com frieza, Sendiz responde que ela ainda não deve entrar em pânico. Afirma que não pretende matá-la naquele momento e ironiza. Diz que tem planos especiais para ela e para o marido, e que todos finalmente vão descobrir quem ele realmente é. Tomado por ódio e delírio, Sendiz afirma que Zeynep será usada como uma bandeira diante do marido para que ele a veja sofrer. Segundo ele, Sinan vai se ajoelhar, implorar por perdão e reconhecer seu poder. Ali procura Sinan e tenta se redimir pelas palavras duras que disse antes. Reconhece que foi injusto e admite que quando alguém que se ama está em perigo, é quase impossível manter o controle. Diz que agora consegue imaginar a dor de Sinan e pede desculpas sinceras. Sinan aceita, dizendo que ninguém está agindo com a cabeça no lugar diante da situação. Ali pergunta se existe alguma novidade, e Sinan responde que não. Sendiz não usa mais o telefone, não há sinal algum, e nem rastro do carro roubado. Ali comenta que criaram uma linha de denúncias no jornal, mas ainda sem resultados. Sinan diz que vai voltar para a delegacia e promete avisar se surgir qualquer notícia. Sendiz liga para Sully. Ele pergunta: tem alguém aí perto de você? Sully diz que não. Aflita, Sully implora: onde é que você está, Sendiz? Meu amor, por favor, volta. Vamos resolver esse problema. Sendiz responde com frieza: por acaso temos outra opção agora? Eles arruinaram tudo que tentamos construir, minaram todos os nossos caminhos, mas já acabou. Eles vão pagar por cada coisa que nos fizeram passar. Por que você está me assustando falando desse jeito, homem? Sendiz encerra: não tem escapatória. Mas eu juro para você, Sully, eu não tenho mais medo. Essa noite, Sendiz não vai ser preso. Sully, o final desse caminho é óbvio. Te liguei pela última vez só para te dizer adeus. Sully chora. Sendiz continua: não sei o que vai acontecer amanhã, se eu vou estar morto ou não. Mas se eu não te ligasse agora, você teria me perguntado mesmo se eu tivesse lá no inferno. Chorando, Sully implora: por favor, não me deixe. Não me assusta desse jeito. Deixa essa gente pra lá. Volta para mim e se entrega. Você pode até ficar um tempo na cadeia, meu amor, mas não importa. Você sabe que eu estou aqui, que eu sempre vou te esperar. Sendiz fala decidido. Sully, em vez de apodrecer dentro de uma cela, eu prefiro apertar o gatilho e ir embora agora mesmo. Sully chora desesperadamente: não, Sendiz, não vá. Sendiz completa: e o Hassan, meu filho, eu confio a você agora. Adeus.
Desesperada, Sully tenta impedir que Sandy desligue o telefone e implora entre lágrimas: "Não, Sandy, não desliga, homem. Pelo amor de Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Por quê? Por que você tá tentando se matar?" Em choque, Sully joga o telefone no chão. Tomada pelo pânico, começa a gritar pela casa: "Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer sozinha? O que eu vou fazer da minha vida sem esse homem?" Melek observa a mãe desmoronar e sofre em silêncio. Após a ligação com Sully, Sandy retorna ao cativeiro ainda mais cruel. Ele tapa a boca de Zeynep com fita adesiva e, em tom perturbador, anuncia: "Agora falta pouco. O filme já vai começar." Em seguida, liga para Sinan, provocando: "Alô, chefe Sinan? Acho que sentiu falta da minha voz." Tenso, Sinan exige saber onde ele está. Cínico, Sandy o provoca: "Calma, amigo. Não precisa ficar impaciente nem entrar em pânico. Foi por isso que eu te liguei." Angustiado, Sinan pergunta: "A Zeynep tá bem?" Com frieza, Sandy responde: "Muito bem. E continuará assim, se você me obedecer. Não cometa o erro de trazer a polícia." Sinan fala decidido: "Eu vou sozinho, tá bom? Resolve o seu problema comigo. Me dá o endereço." Satisfeito, Sandy aceita. "Vem pra área industrial abandonada de Bencos. Vou ficar de olho pra ver se você veio sozinho. Eu te dou o endereço exato e vou te guiando." Antes de desligar, Sinan ameaça: "Eu tô a caminho. E não toque na Zeynep. Se você tocar nela, eu te mato." Sandy encerra com deboche: "Está bem, ex-delegado. Não se preocupe. Estou te esperando." Jogada no chão da sala, completamente bêbada, Sully é tomada por lembranças do passado. De volta à dura realidade, Sully murmura com a voz embargada: "E esse sonho, Sandy? Onde foi que tudo isso foi parar?" Tentando aliviar a dor, ela começa a cantar sozinha. Ao terminar, olha para Melek e pergunta se ela achou bonito. Depois passa mal cambaleando, Sully se tranca no banheiro, deixando a filha do lado de fora preocupada. Sinan chega ao local completamente desesperado, andando de um lado para o outro e chamando em voz alta: "Zeynep, Zeynep, Zeynep." Após procurar por todos os cantos, ele se depara com a cena mais assustadora de sua vida. Zeynep está pendurada por uma corda, à beira da morte. Em pânico, Sinan corre até ela e tenta soltá-la. "Espera, meu amor, eu tô aqui. Calma, eu vou te salvar. Zeynep, calma. Eu tô aqui, não se preocupa. Eu vou tirar você daqui." Com as mãos trêmulas, ele luta contra a corda, tentando libertá-la o mais rápido possível. Nesse instante, por trás, Sandy surge silencioso e acerta uma forte paulada na cabeça de Sinan. Ele cai no chão desacordado. Sandy observa a cena com um sorriso sarcástico e cruel, olhando Sinan caído e Zeynep ainda em perigo de morte, satisfeito por ter retomado o controle da situação. Todos aguardam ansiosos por notícias de Zeynep enquanto a avó reza pela vida da neta. Preocupado, Ali liga para Memen, que confirma que Sinan não chegou à delegacia. Ao saber disso, o medo toma conta de todos, e surge a suspeita de que algo grave possa ter acontecido com Sinan. Melek escuta um barulho vindo do banheiro e, assustada, chama pela mãe, mas Sully não responde. Nesse momento, Elias bate a porta procurando por Sandy e revela que ele usou seu carro para sequestrar alguém. Ao saber que Sully está no banheiro, Elias tenta chamá-la, mas, sem resposta, arromba a porta. Elias e Melek ficam em choque com a cena que encontram ali dentro. Sinan desperta sob o domínio de Sandy, amarrado e com uma tala na boca. Cruel, Sandy mostra que pegou a arma de Sinan e destruiu seu celular, jogando chip, bateria e aparelho no ar. Sinan tenta reagir, mas está completamente imobilizado. Sarcástico, Sandy provoca ainda mais: "Aposto que você está se perguntando onde é que a sua esposa está agora. Eu vou te mostrar sua linda esposa." Tomado pela angústia, Sinan tenta falar, mas a tala o impede. Sandy se diverte com o desespero dele, prolongando a tortura psicológica. Finalmente retira a tala da boca de Sinan e mostra com frieza Zeynep caída no chão, desacordada. Em pânico absoluto, Sinan grita desesperado: "Zeynep! Zeynep!" Sinan vai conseguir salvar Zeynep a tempo, ou pior já aconteceu. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.